Você ainda traduz palavra por palavra quando fala inglês? Então, esse vídeo vai mudar a forma como você monta frases. Hoje você vai aprender como substituir palavras em destaque por pronomes, deixando suas frases muito mais naturais e parecidas com o inglês que os nativos usam no dia a dia. Vamos entender quando usar he, she, it, they, him, her, theirs, it e outros pronomes, com exemplos simples e fáceis de memorizar. Se você quer falar inglês com mais fluidez e evitar repetições desnecessárias, fique até o final porque esse conteúdo vai fazer toda a diferença nos seus estudos. Vamos começar? A nossa primeira frase é: Paul invited Sheila to go to the movies. Paul convidou Sheila para ir ao cinema. Substituindo por pronomes, Paul fica he, Sheila fica her. Invited her to go to the movies. Ele a convidou para ir ao cinema. Nesta frase, Paul é o objeto da oração. Quando substituímos o nome Paul, usamos o pronome pessoal do caso reto he, que significa ele. Já Sheila recebe a ação do verbo invited. Ela é o objeto da frase. Por isso, usamos o pronome objeto her, que significa a ou ela, dependendo do contexto. Observe a transformação. Paul invited Sheila to go to the movies. He invited her to go to the movies. Sempre que um nome estiver recebendo a ação do verbo, normalmente usamos um pronome objeto para substituí-lo. Frase interrogativa. Did he invite her to go to the movies? Ele a convidou para ir ao cinema? Frase negativa. He didn't invite her to go to the movies. Ele não a convidou para ir ao cinema. Frase complementada. He invited her to go to the movies on Saturday evening. Ele a convidou para ir ao cinema no sábado à noite. Nossa segunda frase. Margaret knows those boys very well. Margaret conhece aqueles meninos muito bem. Substituindo por pronomes. Margaret fica she, those boys, them. Nova frase. She knows them very well. Ela os conhece muito bem. Nesta frase, Margaret é o sujeito da oração. Ao substituir o nome Margaret, usamos o pronome pessoal do caso reto she, que significa ela. A expressão those boys recebe a ação do verbo knows, ou seja, são aqueles que são conhecidos por Margaret. Por isso, substituímos those boys pelo pronome objeto them, que significa eles ou os, dependendo do contexto da tradução. Observe a transformação. Margaret knows those boys very well. She knows them very well. Lembre-se, quando um nome ou um grupo de pessoas recebe a ação do verbo, usamos um pronome objeto para substituí-lo. Frase interrogativa. Does she know them very well? Ela conhece eles muito bem. Frase negativa. She doesn't know them very well. Ela não os conhece muito bem. Frase complementar. She knows them very well because they are her neighbors. Ela os conhece muito bem porque eles são seus vizinhos. Charles and I met Robert last night. Charles e eu encontramos Robert
ontem à noite. Substituindo por pronomes Charles and I, he, Robert, him. Nova frase. You met him last night. Nós o encontramos ontem à noite. Nesta frase, Charles and I formam o sujeito da oração. Como o sujeito está na primeira pessoa do plural, substituímos por we, que significa nós. Já Robert recebe a ação do verbo meet, encontramos. Por isso, ele é o objeto da frase e deve ser substituído pelo pronome objeto him, que significa o ou ele, dependendo do contexto da tradução. Observe a transformação. Charles and I met Robert last night. We met him last night. Sempre que o nome recebe a ação do verbo, utilizamos um pronome objeto para substituí-lo. Frase interrogativa. Did you meet him last night? Nós o encontramos ontem à noite. Frase negativa. You didn't meet him last night. Nós não o encontramos ontem à noite. Frase complementada. You met him last night at a restaurant downtown. Nós o encontramos ontem à noite em um restaurante no centro da cidade. Francis didn't enjoy the show, but his girlfriend did. Francis não gostou do espetáculo, mas a namorada dele gostou. Substituindo por pronomes. Francis, he. His girlfriend, she. Nova frase. He didn't enjoy the show, but she did. Ele não gostou do espetáculo, mas ela gostou. Nesta frase, Francis é o sujeito da primeira oração. Ao substituí-lo, usamos o pronome pessoal do caso reto, he, que significa ele. Na segunda oração, his girlfriend também é o sujeito do verbo did. Nesse caso, usamos o pronome she, que significa ela. Observe que a palavra did substitui a expressão enjoy the show, evitando a repetição do verbo. Assim, a frase but his girlfriend did significa mas a namorada dele gostou do espetáculo. Veja a transformação. Francis didn't enjoy the show, but his girlfriend did. He didn't enjoy the show, but she did. Frase interrogativa. Did he enjoy the show or did she enjoy? Ele gostou do espetáculo ou ela gostou? Frase negativa. He didn't enjoy the show and she didn't enjoy it either. Ele não gostou do espetáculo e ela também não gostou. Frase complementada. He did enjoy the show, but she did because she loved the music. Ele não gostou do espetáculo, mas ela gostou porque adorou a música. Don't burn Mary, she didn't break those glasses. Não culpe Mary, ela não quebrou aqueles óculos ou copos. Substituindo por pronomes. Mary, her. Those glasses, them. Nova frase. Don't blame her, she did break them. Não a culpe, ela não os quebrou. Nessa frase, Mary aparece depois do verbo blame. Isso significa que ela recebe a ação do verbo, ou seja, é o objeto da oração. Por isso, substituímos Mary pelo pronome objeto her, que significa a ou ela, dependendo do contexto. Já those glasses também recebe a ação do verbo break, como está no plural. Substituímos por them, que significa eles, elas, os ou as, conforme o contexto. Observe a transformação. Don't burn Mary,
She did break those grass. Don't burn her. She didn't break them. Lembre-se, her é um pronome objeto, usado porque recebe a ação do verbo burn. She é um pronome sujeito, usado porque pratica a ação de did break. Them é um pronome objeto, substituindo those grasses. Frases interrogativa. Did she break them? Ela os quebrou? Frase negativa. Don't burn her. She did break them. Não a culpe, ela não os quebrou. Frase complementada. Don't burn her. She didn't break them because they're already damaged. Não a culpe, ela não os quebrou porque eles já estavam danificados. Diana and Bill invited me and my wife to their wedding. Diana e Bill convidaram minha esposa e eu para o casamento deles, substituindo por pronomes. Diana and Bill, they. Me and my wife, us. Nova frase. They invited us to their wedding. Eles nos convidaram para o casamento deles. Nesta frase, Diana and Bill são o sujeito da oração. Substituímos os dois nomes pelo pronome they, que significa eles. A expressão me and my wife recebe a ação do verbo invited, portanto, ela funciona como objeto da oração e deve ser substituída pelo pronome objeto was, que significa nós. Observe a transformação. Diana and Bill invited me and my wife to their wedding. They invited us to their wedding. Perceba também que o their é um pronome adjetivo possessivo, indicando que o casamento pertence a Diana e Bill. Frase interrogativa. Did they invite us to the wedding? Eles nos convidaram para o casamento deles? They didn't invite us to the wedding. Eles não nos convidaram para o casamento deles. Frase complementada. They invited us to the wedding and we gladly accepted the invitation. Eles nos convidaram para o casamento deles e nós aceitamos o convite com prazer. Will Monica be sitting next to William? Mônica estará sentada ao lado de William? Substituindo por pronomes. Mônica, she. William, him. Nova frase. Will she be sitting next to him? Ela estará sentada ao lado dele? Nessa frase, Mônica é o sujeito da oração. Como ela pratica a ação de be sitting, estar sentada, substituímos seu nome pelo pronome pessoal do caso reto she, que significa ela. Na expressão next to, ao lado de, depois de uma preposição, usamos um pronome objeto. Por isso, substituímos o William por him, que significa ele ou dele, dependendo do contexto. Observe a transformação. Will Monica be sitting next to William? Will she be sitting next to him? Lembre-se, sempre que um nome vier após uma preposição, como to, with, for, at, from ou next to, normalmente usamos um pronome objeto para substituí-lo. Frase interrogativa. Will she be sitting next to him? Ela estará sentada ao lado dele? Frase negativa. She won't be sitting next to him. Ela não estará sentada ao lado dele. Frase complementada. She will be sitting next to him during the ceremony. Ela estará sentada ao lado dele durante a cerimônia. Give my regards to our relatives.
Dê minhas lembranças aos seus parentes, substituindo por pronomes. My regards, them, your relatives, them. Como regards, lembranças e your relatives, seus parentes, são substantivos que podem ser substituídos em diferente contexto, a forma mais natural é give them my regards. Dê a eles minhas lembranças. Ou, se o foco for substituir my regards, give your relatives them. Gramaticalmente possível, mas pouco natural. A forma mais usada em inglês é give them my regards. Nessa frase temos um imperativo, ou seja, uma ordem ou um pedido. A expressão your relatives vem depois da preposição to e recebe a mensagem. Por isso, ela pode ser substituída pelo pronome objeto them. A expressão my regards significa minhas lembranças ou os meus cumprimentos. Na prática, em inglês, a forma mais natural é manter my regards e substituir apenas a pessoa que vai recebê-las. Observe a transformação. Give my regards to your relatives. Give them my regards. Essa é uma expressão muito comum quando queremos pedir que alguém transmita nossos cumprimentos a outra pessoa. Frase interrogativa. Will you give them my regards? Você dará minhas lembranças a eles? Frase negativa. Don't give them my regards. Não dê minhas lembranças a eles. Frase complementada. Give them my regards when you see them this weekend. Dê minhas lembranças a eles quando você os encontrar neste fim de semana. Mrs. Bauer always drives the children to school. A senhora Bauer sempre leva as crianças para a escola. Mr. Bauer, she, the children, them. Nova frase. She always drives them to school. Ela sempre as leva para a escola. Nessa frase, Mr. Bauer é o sujeito da oração. Como ela pratica a ação do verbo drive, substituímos seu nome pelo pronome pessoal do caso reto she, que significa ela. A expressão the children recebe a ação do verbo drives, ou seja, são as crianças que estão sendo levadas para a escola. Por isso, substituímos the children pelo pronome objeto them, que significa elas ou as, dependendo do contexto. Observe a transformação. Mrs. Bauer always drives the children to school. She always drives them to school. Lembre-se, usamos she como pronome sujeito e them como pronome objeto. Frase interrogativa. Does she always drive them to school? Ela sempre leva as crianças para a escola? Frase negativa. She doesn't always drive them to school. Ela nem sempre leva as crianças para a escola. Frase complementada. She always drives them to school before going to work. Ela sempre leva as crianças para a escola antes de ir para o trabalho. Some people are very selfish. They only think of. Usamos os pronomes reflexivos myself, yourself, himself, herself, itself, yourself, yourselves, themselves, selves, quando a ação volta para o próprio sujeito, ou seja, a pessoa faz algo para, com ela mesma. Já each other, on another, significa um ao outro, uns aos outros. Usamos quando duas ou mais pessoas fazem algo para a outra, em relação recíproca.
Do selfish people ever think of each other or only of themselves? As pessoas egoístas pensam umas nas outras ou apenas em si mesmas? They do not care about one another at all. They only look out for themselves. Elas não se importam umas com as outras de forma nenhuma. Só cuidam de si mesmas. George greeted me and I greeted him. George and I greeted. Aqui usamos each other. Também pode ser one another. George greeted me and I greeted him. George and I greeted each other. Usamos each other, one another, quando a ação é recíproca. Uma pessoa faz algo para a outra e a outra faz o mesmo de volta. Did George and you greet each other warmly and you meet? Você e o George cumprimentaram um ao outro com carinho quando se encontraram? Frase negativa. George and I did ignore one another. On the contrary, we greeted each other happily. Eu e George não ignoramos um ao outro. Pelo contrário, nós cumprimentamos com alegria. The teachers meeting in the auditorium. The teachers meeting in the auditorium. Frase interrogativa. Did the teachers meeting in the auditorium? Frase negativa. The teachers didn't meet the auditorium. Christmas is a time when friends usually give presents too. Aqui usamos each other, também pode ser one another. Christmas is a time when friends usually give presents to each other. Ao outro e o outro também dá de volta. Usamos selves apenas quando a ação se refere à própria pessoa. Por exemplo, they buy gifts for themselves. The closer friends always give special gifts to each other at Christmas. Amigos íntimos sempre dão presentes especiais uns aos outros no Natal. Frases negativas. Good friends never forget to show affection to one another through small gifts and warm messages. Bons amigos nunca deixam de demonstrar carinho uns aos outros por meio de pequenos presentes e mensagens afetuosas. Christmas is a time when friends usually give presents to each other, but they also enjoy themselves at the festive gatherings. O Natal é uma época em que os amigos costumam dar presentes uns aos outros, mas também se divertem nas confraternizações festivas. Roberto himself fixed his bicycle. Frase interrogativa. Did Robert himself fix his bicycle? Frase negativa. Robert himself didn't fix his bicycle.